Bem-vindos de volta ao canal mais portista deste planeta, e digo isto com o peito cheio, porque aqui só entra quem sente. Só entra quem vibra com cada lance, quem se revolta com cada injustiça, quem chora, quem grita, quem vive o Porto como se fosse família. Hoje trago-vos 5 notícias, mas 5 a sério, daquelas que mudam o humor, que abalam o coração, que nos deixam à beira do desespero e, do nada, fazem renascer aquela chama que nunca morre. E olha, se és novo aqui ou se já cá andas, mas ainda não carregaste no like nem ativaste o sininho, então estás em falta com o Dragão. Não custa nada, ajuda o canal a crescer e, mais importante ainda, ajuda a dar voz à nossa paixão. Junta-te à família, que aqui ninguém fica calado. Porque o que vamos falar hoje vai mexer contigo. Vamos a isso? E é logo com esta que começamos, com tensão no balneário, com preocupação no Olival, e com o coração nas mãos a 3 dias de um jogo europeu que pode definir muito mais do que 3 pontos. O Porto voltou ao trabalho depois de um dia de folga, e quem esperava boas notícias encontrou um boletim clínico que ainda mete medo. Neuen Pérez continua em vigilância pós-operatória, ou seja, fora de combate. Luc de Jong? Nem vê-lo no relevado, limitado a tratamento. E, sinceramente, está cada vez mais difícil acreditar que viaje para a Áustria. Mas há um fio de esperança. Alberto Costa, Martim Fernandes e, sobretudo, Alan Varela voltaram ao treino, ainda de forma condicionada, sim, mas voltaram. E isso pode ser decisivo. O argentino que saiu tocado do jogo com o Rio Ave, o miúdo que é símbolo de futuro e o reforço que ainda não mostrou tudo, estão todos na corda bamba, mas estão a lutar para estar no 11 contra o Salzburgo. Isto, meus amigos, é daqueles jogos que não se ganham só com tática, ganham-se com garra, com alma, com jogadores que entendem o peso do escudo no peito. E neste momento, Farioli precisa deles todos. Cada um. Não há margem para erros, não há desculpas, só há uma palavra: ganhar. Mas enquanto no relevado se tenta montar um 11 competitivo, fora dele rebenta um escândalo que já chegou aos gabinetes da Justiça, e a revolta de Vilas Boas não ficou por palavras. O que vais ouvir a seguir é uma bomba jurídica contra a Liga. O que está a acontecer é vergonhoso, e o presidente do Porto não se calou. André Vilas Boas já deixou bem claro: se for preciso, o clube vai mesmo avançar com uma providência cautelar contra a Liga. Porque o que fizeram não foi só falta de respeito, foi uma verdadeira armadilha competitiva montada contra o Porto no meio da época mais exigente dos últimos anos. Remarcar o jogo com o Aroca para segunda-feira, 29 de setembro, é criminoso. É entre um jogo europeu contra o Estrela Vermelha e o clássico com o Benfica. 3 jogos em 7 dias. 3 decisões. 3 campos de batalha, com um dia a menos de descanso, oferecido de bandeja aos adversários. E tudo isto por causa da Feira das Colheitas. Uma festa que acontece todos os anos, na mesma altura, no mesmo lugar. Como é possível que só agora tenham descoberto que não havia segurança para jogar? Vilas Boas foi direto. Isto não é apenas um erro de calendário, é uma ilegalidade, uma quebra clara dos regulamentos. O artigo 46 diz que nestes casos, quando há jogos da UEFA na mesma semana, a remarcação não pode acontecer dentro das 30 horas seguintes. E mesmo assim, forçaram a nova data. Desrespeitaram o regulamento. Desrespeitaram o Porto. E mais, recusaram a única proposta lógica feita pelo clube, jogar a 30 de outubro numa semana livre. Uma data que não afetava a Liga Europa, não afetava o calendário de ninguém. Mas, claro, preferiram forçar o desgaste do Porto, e isto, como disse Vilas Boas, prejudica o clube e o ranking de Portugal na UEFA. Estamos a lutar para manter o 6º lugar, e estas decisões estão a empurrar-nos para trás. Mais uma vez, a estrutura do futebol português mostra para quem trabalha. A reação foi imediata. Queixa formal apresentada. O departamento jurídico já está a trabalhar. E se for preciso ir até às últimas consequências, o Porto vai. Porque há linhas que não se cruzam. Porque este clube não se cala, não se curva e não se vende. Mas enquanto cá dentro a guerra está ao rubro, do lado de fora do relevado, uma figura lendária vai regressar. E a pergunta está no ar: será bem-vindo ou vai ser tratado como mais um? A resposta vai dividir opiniões. E a verdade é que André Vilas Boas já respondeu. Sem hesitar. Ele foi o treinador mais vitorioso da nossa história recente. Foi o rosto de uma das épocas mais inesquecíveis do Porto. Foi herói em Gelsenkirchen, símbolo de um tempo em que o mundo inteiro se ajoelhou perante o Dragão. Mas agora, José Mourinho vai voltar ao Dragão como adversário. E para André Vilas Boas,
não há espaço para romantismos. Será recebido como qualquer treinador do nosso rival Benfica. A frase caiu como uma bomba. Fria, dura, sem margem para dúvidas. Porque para o presidente do Porto, a camisola fala mais alto do que qualquer passado. Mourinho escolheu o lado de lá, e ao escolher o Benfica, apagou tudo o resto aos olhos dos portistas. Foi ele próprio, Vilas Boas, que confirmou: Mourinho nunca foi hipótese para voltar. Nem agora, nem antes. E mesmo com o telefonema, ou melhor, a mensagem, a informar que ia treinar o rival, não houve palmas, não houve boa sorte, não houve espaço para ilusões. É o teu destino de vida, respondeu Vilas Boas. Seco, direto, sem cerimónias. Porque quem escolhe o rival sabe perfeitamente o que está a fazer. E agora, o que esperar? Uma recepção morna? Um mar de aplausos? Nem pensar. Vilas Boas foi claro. Seguramente que não. Mourinho não vai ser aplaudido como foi quando regressou com o Nacional. Porque naquele banco, agora, vai estar o adversário máximo. E isso, para qualquer portista, é sagrado. Esta tomada de posição mostra uma coisa que muitos andavam a pedir há anos: liderança forte, sem medo de polémicas. Um Porto que sabe o que é e o que representa. E não há espaço para sentimentalismos quando o escudo do inimigo está bordado no casaco de quem entra no nosso estádio. Mas não ficamos por aqui, porque o presidente do Porto não falou só de treinadores e datas injustas. Falou também de algo muito mais grave, muito mais sensível, que mexe com o coração de todos nós: a segurança dos nossos adeptos. E é isso que vais ouvir a seguir, porque houve prisões. Houve silêncio dos média. Mas o Porto não se esqueceu. E não vai deixar cair. Já passou tempo, é verdade, mas há feridas que continuam abertas. 6 detidos. Tentativa de homicídio. Um carro incendiado. 4 adeptos portistas feridos, 2 com gravidade. E o silêncio ensurdecedor de quase toda a comunicação social. Mas agora, a verdade está a vir ao de cima. A Polícia Judiciária prendeu mais 3 membros da claque Juveléu, acusados de estarem envolvidos no ataque a adeptos do Porto no passado mês de junho, em Lisboa, depois de um jogo de hóquei no pavilhão João Rocha. Mas atenção, não foi tentativa de agressão. Foi tentativa de homicídio. E foi o próprio André Vilas Boas que o disse, com todas as letras. Sem floreados. Sem paninhos quentes. Na altura, um grupo de portistas saía do pavilhão quando foi alvo de um ataque cobarde. Foram lançados engenhos pirotécnicos para dentro de um carro. O carro incendiou-se por completo. E o que era uma viagem de regresso a casa transformou-se num cenário de terror. E o que aconteceu a seguir? Nada. Silêncio. Ignorância mediática. Como se não tivesse existido. Como se fosse normal adeptos do Porto serem atacados. Como se fosse aceitável que se tente matar gente só porque veste azul e branco. Só alguns meios noticiaram. A maioria fez de conta que nada se passou. Mas o Porto não esqueceu. E muito menos perdoa. Vilas Boas falou. E falou bem. Agradeceu à PJ o trabalho, elogiou a continuidade da investigação e exigiu justiça. Porque isto não é rivalidade. Isto é crime. E os culpados têm de ser penalizados. O Porto protege os seus, dentro e fora do campo. Mas o mais escandaloso é que, se os papéis estivessem invertidos, se fossem adeptos de outros clubes a ser atacados, os telejornais abriam com isso, os jornais faziam capas e os comentadores passavam dias a falar no assunto. Mas como foram portistas, silêncio. Não há justiça desportiva sem justiça civil. E o Porto, mais uma vez, mostra que está atento, que não se cala e que vai até ao fim. Porque isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. É proteger quem está ao nosso lado na bancada, quem viaja com a camisola ao peito, quem canta até ao fim mesmo quando tudo parece perdido. E se ainda há quem duvide da força da nossa formação, que olhe bem para o que acabou de acontecer, porque do Olival para o mundo, um dos nossos voltou a fazer história, e desta vez é para a eternidade. O menino cresceu, calou os críticos, e agora está entre os 3 melhores do mundo. Vitinha, formado no Olival, acaba de conquistar o 3º lugar na Bola de Ouro. E a resposta do Porto foi curta, clara e absolutamente arrebatadora, do Olival para o mundo. Sim, leste bem, um jogador feito na nossa casa, na nossa formação, subiu ao pódio do prémio mais prestigiante do futebol mundial. O mesmo prémio que já consagrou monstros como Messi, Ronaldo, Zidane.
E agora, lá está o nome de Vitinha, ao lado de Dembélé e Lamine Yamal. Isto não é apenas um troféu individual, é o reconhecimento de um trabalho coletivo, de uma escola de futebol que não fica atrás de ninguém, de um clube que forma talento com a mesma força com que forma caráter. E não é a primeira vez que isto acontece. Já lá estiveram Deco, Ricardo Carvalho, Cristiano Ronaldo, Pepe, Bernardo Silva. Mas cada vez que um portista sobe tão alto, o mundo tem de nos olhar outra vez nos olhos e reconhecer a grandeza que aqui se constrói. E Vilas Boas não deixou passar em branco. Partilhou a conquista com o orgulho de quem vê o seu legado crescer. Um miúdo que saiu da nossa casa e agora brilha no PSG, mas que carrega consigo, em cada passe, em cada drible, em cada gesto, a alma portista. E há mais. Nuno Mendes, também ele português, também ele ligado à nossa realidade competitiva, também entrou no top 10. Uma geração que mostra ao mundo que Portugal continua a produzir talento puro, mas que no caso do Porto, é talento com identidade, com escola, com raça. Desde 1966, com Eusébio e José Torres, até agora com Vitinha e Nuno Mendes, esta é a quinta vez que dois portugueses entram juntos no top 10 da Bola de Ouro. E Vitinha junta-se agora à elite de nomes como Figo, Futre, Deco, Pepe, Águas, Chalana, todos eles parte da nossa história direta ou indireta. Todos eles símbolos de um país que sabe jogar à bola, mas que no Porto aprende a jogar com coração. É por isto que quem sente nunca desiste. Porque o caminho do Porto é feito de suor, de luta, de superação. E no fim, quando o mundo inteiro olha para nós, tem de reconhecer, este clube não é como os outros. Este clube é eterno. E se tu também sentiste tudo isto como nós, já sabes o que tens a fazer. Deixa o teu like, ativa o sininho, comenta com força, partilha com os teus e não te esqueças de subscrever o canal. Porque quem acredita volta mais forte e quem acredita é Porto até ao fim.